Olá pessoas, aqui é a Marcela do Lavanda Tarô. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. A leitura de hoje é para você descobrir o que essa pessoa te diria hoje, se ela tivesse coragem. É uma leitura coletiva, então você precisa adaptar as informações que vão sair aqui à sua situação com essa pessoa, tá? Nós temos duas opções, a primeira a pirâmide azul e a segunda a pirâmide rosa. Tá? Você mentaliza a pessoa, escolhe a sua opção. Eu também vou me concentrar. Gratidão. Vamos ao primeiro grupo, pessoal da pirâmide azul. Vamos lá. O que essa pessoa diria para o consulente hoje, se tivesse coragem? O que essa pessoa diria para o consulente hoje, se tivesse coragem? Eu não sei pedir desculpas. Vou tirar mais uma. Então, você está esperando desculpas dessa pessoa, tá complicado. Eu não gosto quando você me desafia. Aqui nós temos os imperadores, né? Claramente. Então, uma pessoa de temperamento difícil, né? E assim, ela tem as dificuldades dela de interação, né? As dificuldades dela até de assumir erros, né? E tá um pouco mais disponível para resolver questões importantes, mas ela não gosta de ser desafiada, não, tá? Então, se de alguma forma você está botando ela contra a parede, se você está cobrando coisas dela, ela não está gostando ou não gostou. Isso foi uma coisa anterior, né? Não gostou antes do que aconteceu. Então, aqui nós temos uma pessoa que muito provavelmente está agindo com você hoje, não de acordo assim com o que ela sente por você, mas de acordo com que o temperamento e o ego dela estão mandando ela agir, tá? Então, as dificuldades, né, os desafios de vocês podem ter a ver com o temperamento dela, o jeito dela de ser, né, de uma forma mais fácil, né, de explicar. Essa pessoa te diria se tivesse coragem, consulente 1. A força. Então, ela tenta se manter forte, né? Essa força aqui mostra uma coluna, né? Ela tenta mostrar uma estrutura, né? O que ela quer mostrar para você é uma fortaleza, né? É um alicerce. Não é um sentimento, quer dizer, uma pessoa que muito provavelmente é muito dura por fora, não necessariamente é muito dura por dentro também, às vezes é uma pessoa mole, uma pessoa cheia de questões e coisas mal resolvidas né, questões comportamentais ou sentimentais de alguma forma, mas assim, não é uma pessoa que está disponível a ceder, tá? Então, aqui tem uma dificuldade grande de admitir erro, tá? Ela tem uma tendência, né? Ao que é ser desafiada? É você discordar, é você querer fazer as coisas um pouco do seu jeito, né? O que é isso, né?
é uma pessoa que gosta de ter o domínio da situação. Quer dizer, quando a coisa sai do controle dela, é algo desafiador que ela não gosta de lidar, tá? Então, aqui tem uma pessoa de temperamento difícil. Consulentes 1, que essa pessoa te diria hoje, se tivesse coragem. Saúde. Seu corpo é sua morada, cuide dele com generosidade e carinho. Corpo bonito é corpo feliz. Então é uma pessoa que mostra assim uma estrutura de confiança, saúde, tranquilidade, né? Ela se passa forte para você. Pode ser uma pessoa muito ligada à parte da estética, não é obrigatório, mas é muito ligada à parte da estética para ela mesma ou para o outro, mas não é só isso, né? Aquela coisa, o corpo, a morada, é a forma que ela não expressa o que ela está sentindo, ela expressa como se o corpo dela fosse a grande fortaleza e a grande estrutura dela, né? Ela expressa essa força, essa estrutura mais rude, né? Mais rústica. E por dentro, às vezes, você não consegue acessar ela. E agora vem um oráculo de sentimento. Vamos ver. Ela pode, inclusive, em alguns momentos, não achar que é uma coisa muito saudável da parte dela, essas atitudes assim. Ela não mostra, né? Então a leitura é só porque ela não tem coragem de falar. Ela não mostra, mas ela pode sentir, né? Que não é uma coisa muito saudável, tá? Da parte dela estar o tempo todo se mostrando como forte, tá? Que não é uma coisa natural, mas ela também não sabe se desculpar. Então, né, aqui tem uma pessoa que precisa fazer um trabalho pessoal, né? Tem que crescer como pessoa, tem que aprender a ser mais tolerante, ser mais flexível, né? Dividir um pouco mais, né, a parceria dentro da relação. Então aqui me parece assim que de alguma forma ela diria para você que ela sabe que até é meio exaustivo, assim, na questão da saúde mental, na saúde emocional, é até meio exaustivo para ela o tempo todo tá dando uma de durona, sabe? Aquela que manda, as coisas têm que ser do jeito dela, né? Que isso é uma coisa até que sacrifica a saúde dela de uma forma geral, mas me parece que ela não sabe ser muito diferente disso, né? Então teria que ter um trabalho psicológico aqui, um apoio, né? Para melhorar isso de alguma forma. Consulente 1, que essa pessoa te diria se tivesse coragem. Consulente 1. Aceitação. Você está pronto para liberar o controle de situações ou pessoas e abraçar amorosamente o ritmo da vida. Então, liberar o controle, né? Uma pessoa extremamente dominante e ela precisa aceitar as pessoas como são, ela precisa aceitar as situações, ela precisa aceitar que ela não manda sempre, né? Ela não tem o controle de tudo, ela precisa aceitar que ela erra de vez em quando, aprender a voltar atrás, aprender a se desculpar, né? Então aqui é uma pessoa que sabe a questão da saúde do lado do você está pronto para liberar o controle, né? Então assim, eu persisto em dizer, ela sabe no íntimo dela, só que ela não tem coragem de te falar, dificilmente vai te falar isso, né? Ela sabe que no íntimo dela não é uma coisa muito natural nem muito saudável, tá? Ela o tempo todo está dando uma de forte, ou dando uma de dominadora, ou de ser aquela pessoa que manda. Quer dizer, ela no íntimo dela, ela sabe que isso não é muito legal, não é muito natural. Mas é o jeito dela. Ou ninguém botou limite nela a vida toda, ou ela tem dificuldade de fazer as mudanças necessárias e se expor de uma forma um pouco mais vulnerável. De repente ela acha que é fraqueza, né?
demonstrar mais sentimento, demonstrar mais fragilidade, mais medo, mais arrependimento. Depende muito também do que ela viveu na vida dela, né, de como ela foi criada. Então é uma pessoa que por dentro sabe que precisa flexibilizar um pouco mais, que não é uma coisa que traz saúde para a interação de vocês, né? Então, assim, por fora parece que está tudo muito estruturado, mas por dentro ela tem uma série de dúvidas pessoais, dúvidas individuais, né? Do quanto ela estraga as coisas por ter esse temperamento difícil. Mas ela não está no caminho, ela está no caminho importante de enxergar, mas ainda não está no caminho de mudança, né? Quer dizer, precisa realmente botar essas mudanças em prática. Então, muito do teu relacionamento com ela pode ter tido a ver com isso, ou um afastamento, ou uma briga, pode ter tido a ver com isso, né? Com o temperamento difícil dessa pessoa. Consulentes 1. Aqui tem uma coisa de... Me passa, pode até ter uma coisa de, em casos específicos, de saúde física, mas aqui tem uma coisa de saúde mental muito importante, né? O liberar o controle, né? Eu coloquei um post, tem mais ou menos uns 2 dias, no próprio canal falando sobre isso, né? Que a gente tem que aprender a ficar estável no furacão, né? Quando as coisas estão instáveis é quando a gente tem que se manter em pé, né? Então, assim, é uma pessoa que não se vê como saudável, sabe? Mentalmente, emocionalmente, psicologicamente falando. E a forma dela de... Ela não quer que ninguém descubra isso, tá? Ela não quer que ninguém veja que ela pode ser frágil, que ela pode ser vulnerável, que ela pode... Isso muitas vezes tem a ver com criação, tá? É um troço esquisito. Então tem que ser sempre o durão, o forte, né? A pessoa que não chora, a pessoa que não enverga, a pessoa, né? Aquela coisa, né? A pessoa que dá a última palavra. Essa pessoa diria para o consulente 1, se tivesse coragem. Sente falta, está entediada, afetivamente falando. Então aqui a maioria está afastada. Rei de ouros. Está tentando manter a calma. Para alguns casos aqui, essa pessoa tem um compromisso. E ela está tentando se focar nas coisas dela. Ou família, ou trabalho, ou dinheiro, tá? Mas é uma pessoa que tenta constantemente mostrar-se como uma pessoa de alicerce, de estrutura, né? Então, as decisões são tomadas por mim, eu penso dessa forma, eu demoro para resolver, as coisas têm o meu ritmo, né? Ela hoje, nesse momento, ela está se mostrando muito tranquila, muito certa daquilo que ela decidiu em relação a você. Então, se ela resolveu terminar, se ela resolveu se afastar, ela está mostrando muita tranquilidade, muita certeza de decisão, mas por dentro, quer dizer, por fora, mostra uma certeza de decisão. A força, a estrutura, por dentro está entediada afetivamente, né? Não está gostando das pessoas que está conhecendo, sente falta de você, sente falta daquilo que você oferecia emocionalmente falando, né? Quer dizer, da troca afetiva, do afetivo que você oferecia, né? Então, acha que você é especial, mas é aquilo, não tem muito, para alguns casos aqui, não tem humildade, né? Não tem humildade para fazer o caminho de retorno, se desculpar ou tentar resolver, né? Rainha de Copas ainda gosta de você, tá? Não vou ficar me repetindo. Vê você como uma pessoa que foi, assim, a grande chance de estar com alguém carinhoso, alguém que se preocupa, alguém com doçura, né? Então, aqui, muito provavelmente, essa pessoa tomou decisões, né?
que ela mostra no externo que ela está super certa daquilo que ela decidiu, mas por dentro ela ainda gosta de você e sente sua falta, né? E sente que você é especial, né? Você é uma pessoa especial justamente pela forma que você cuidava dela, que você tratava, né? O carinho que você oferecia, que é realmente especial, ainda é especial para essa pessoa, independente do tempo que vocês estão afastados. Mas, ó, olha aqui os medos. É uma pessoa muito travada, sabotadora. Então, essa pessoa, ela mostra firmeza, mas, na verdade, ela é cheia, ela tem uma prisão mental, né? Ela tem coisas que ela viveu na vida dela, traumas que ela viveu na vida dela, situações específicas, falas, ensinamentos, coisas que se inseriram na cabeça dela, que amarram ela de estar com uma pessoa como você, né? Doce como você. Então, na verdade, ela mostra uma dureza que, na verdade, é um receio, é um medo de se entregar e é um medo de se mostrar mais vulnerável, né? Porque ela enxerga essa coisa muito... a coisa muito sensível como algo frágil, né? E ela não quer se mostrar frágil, ela quer se mostrar firme, ela quer se mostrar estável, ela quer se mostrar certa da decisão que ela tomou, né? Então, o que ela aparenta por fora não é o que ela é por dentro, tá? E ela entende, ela já entendeu isso, tá? Ela já entendeu, ela não admite, né? Ela não tem coragem de falar, mas ela já entendeu que não é muito saudável, né? As coisas que se passam na cabeça dela, os medos, as sequelas, os traumas que ela tem, que levam ela a sabotar uma situação de valor com uma pessoa muito carinhosa, né? São coisas que ela já sabe, que ela já aceita, que não é muito saudável não, né? Não é muito saudável para o emocional dela, que ela tem que liberar isso, né? Mas ela não está nesse pé ainda, né? Porque, de alguma forma, as experiências de vida dela levam ela a achar que é fraqueza de alguma forma, ela está mostrando algum medo, alguma vulnerabilidade. Então, ela tem que estar sempre sendo forte, sempre mostrando-se estruturada, nunca frágil, porque essa vulnerabilidade dela, para ela, é fraqueza, tá? Ela enxerga como fraqueza. Então, voltar atrás, pedir desculpa. Então, que isso fique claro, isso está dentro dela. Ela já entendeu que isso não é uma coisa saudável, né? Não é legal ser dessa forma, não é saudável para ela, não é saudável para ninguém, né? Que se relacione com ela. Ela ser desse jeito, mas o que ela externa é exatamente isso, a dificuldade de interação. Ela não consegue ainda flexibilizar isso não, tá? O que mais que essa pessoa diria para o consulente, ou se tivesse coragem? Preciso de sua ajuda. Realmente aqui tem um mental bem abalado, tá? Sinto saudade. Caiu. Volta para mim e eu complico as coisas. Então, é aquilo que eu falei. Já há um entendimento, tá? E aqui... a palavra saúde é algo de muito importante, eu vou insistir nisso, tá? Essa pessoa, ela sabe que não é saudável ser dessa forma, tá? Saudável mesmo. Então, ela não é saudável, o mental dela precisa de ajuda, tá? Ela não sabe como fazer isso, então ela fica meio perdida nesses processos, tá? Não é saudável para um relacionamento que ela venha se envolver, tá? Mas é aquele negócio, ela entende, mas o que ela exterioriza ainda não é o resultado daquilo que ela está entendendo. Talvez, né, ela busque ajuda, talvez ela se melhore, né, porque sente falta,
Então, talvez ela se melhore nesse processo para tentar ter você de volta, né? Então, ela já entende que o que se passa dentro dela e ela não quer que ninguém veja, né? E ela externaliza uma dureza muito grande, né? Um controle, um domínio muito grande, complica muito as coisas, né? Complica absurdamente a interação dessa pessoa com você e muito provavelmente com outras pessoas também. Ainda mais porque ela vê você com muita doçura, com muito carinho, com muita entrega, com muita vontade de receber afeto, né? Então, assim, uma pessoa que precisa realmente cuidar da própria cabeça, né? Para poder estar com uma rainha de copas, né? Poder estar com alguém com tanta disponibilidade afetiva. Essa pessoa precisa realmente trabalhar o íntimo, né? Que ela precisa começar a externalizar aquilo que o íntimo dela de sensível tem e ela não quer mostrar, porque na cabeça dela mostrar a sensibilidade é fraqueza, tá? Vamos pro 2. Vamos para o grupo 2, pessoal da pirâmide rosa. Vamos lá. O que essa pessoa te diria se tivesse coragem, consulente 2. Consulente 2, o que essa pessoa diria para o consulente 2? Tivesse coragem. Não tenho forças para lutar por nós. Não entendo suas atitudes atuais. Bom, isso aí depende do que você está fazendo atualmente. Você se afastou, né? Você parou de cobrar, você está cobrando, né? De repente você está cobrando algo que essa pessoa já disse que não tem condição de oferecer. Tá? Aí você tem que adaptar o que está acontecendo agora. Quais são as suas atitudes atuais? Essa pessoa não está entendendo muito bem o que está se passando, tá? Ou de afastamento, ou de cobrança. Mas é uma pessoa mais fraca, mais covarde, né? Mais acomodada na zona de conforto dela. Então, é uma pessoa que se deixa, ou se deixou, isso já pode ter acabado, né? Se deixou, de alguma forma, vencer pelos desafios, né? Então, vocês tinham dificuldades, ou internas ou externas ao relacionamento, e ela se deixou ser vencida por eles, tá? Seja qual desafio for. Somente 2. Essa pessoa diria se tivesse coragem hoje. Consulente 2. Isolamento. Então, vocês estão afastados, né? Essa pessoa está se sentindo assim, sozinha no meio de uma multidão ou sozinha distante de você. Talvez a sua atitude atual seja de afastamento ou de corte, né? Aí, de repente, você nunca cortou, a pessoa nunca conseguia te dar o que você queria, você nunca cortou. Aí, quando você cortou, ó, meu Deus, não entendo as atitudes atuais, né? E aí, aqui tem essa carta tem uma solidão, né? Aquela coisa, estou longe do consulente 2, não estou acostumada a isso, né? A não ter contato, a não ter notícia. Então, aqui eu vou mais além. Você pode ter sumido, realmente, né? Pode ter bloqueado, pode não estar vendo mais nada, nem deixando ver essa pessoa ver mais nada. Você desapareceu, né? E aí essa pessoa né? Não está conseguindo entender muito bem o que significa esse teu afastamento, tá? Está se sentindo isolada de você. Somente 2 que essa pessoa te diria, se tivesse coragem. Coragem.
Não deixe que seus medos te paralisem. Saiba escolher suas batalhas. Dedique-se que o sucesso virá. Uma pessoa covarde mesmo, né? É uma pessoa assim que não tem coragem nem de te procurar, não tem coragem nem de, né, não luta por vocês, não é capaz de vencer os desafios, né? E esse isolamento, se você colocou esse isolamento nessa situação e você está esperando essa pessoa romper essa barreira de isolamento, sinto muito, não tem coragem para isso não, tá? Talvez porque ela saiba que ela é uma pessoa fraca diante dos desafios, né? Então ela sabe que ela não vai conseguir lutar por vocês, então ela vai atrás de você para quê? Né? Então aquela coisa do comodismo também, ela estava acostumada a você procurar, né? Mesmo sem ela poder te oferecer o que você necessitava, mas você procurava, então aquilo se mantinha, né? Então a partir do momento que você não procura e você some da vida dessa pessoa, a mesma falta de coragem que ela tem para lutar pela situação de vocês é a falta de coragem que ela tem para sair do isolamento, tá? Você trouxe para cá uma pessoa muito covarde, tá? Ela deve estar realmente numa posição de comodismo absoluto. Ela deve estar totalmente na zona de conforto dela, porque não tem um movimento fora do eixo dessa pessoa aqui. Não tem, né? Então, estou falando dos casos, por exemplo, eu bloqueei essa pessoa porque eu quero que ela dê o jeito dela de me procurar. Não vai fazer, tá? Por isso que eu falo, volta e meia nos vídeos, cuidado com o bloqueio, né? Para não virar uma coisa sem vergonha. Só bloqueia a pessoa quando você tiver certeza absoluta que você não quer de forma nenhuma que essa pessoa entre em contato com você nunca mais. Porque aquilo que você está pensando quando bloqueia, não necessariamente é o que o outro entende do bloqueio, né? Então, se você bloqueia querendo que o outro rasteje ou corra atrás de você, isso é o que você está pensando. Para o outro, você bloqueou, você não quer mais contato, né? Então, a gente tem que ter esse entendimento, né? De que a intenção que a gente tem não necessariamente é o que o outro está entendendo da ação que a gente teve, né? Então, aqui, alguma mudança de ação sua teve, né? Se foi uma mudança de ação com intenção de forçar essa pessoa a ter mais coragem, tá complicado, tá? É isso que eu tô tentando dizer para você. Aí eu vou sumir da vida dessa pessoa para essa pessoa finalmente pegar um avião e vir me visitar. Tá difícil, tá? Tá difícil de ter coragem. Ela tá na zona de conforto dela, escolhendo as batalhas dela. Aí ela sofre, ela se sente isolada, provavelmente sente falta, né? Provavelmente sente saudade. Tá num estado de incompreensão, porque muito provavelmente era você que sempre procurava, né? Só que é aquela coisa, ela não é a pessoa mais forte e corajosa do mundo, tá? Consulente 2. O que essa pessoa te diria se tivesse coragem? Essa pessoa não tem, né? Meu Deus. Evolução, vamos ver se melhora, né? Você percebe que os obstáculos são meramente lições em seu caminho para o amor. Então, aqui tem uma possibilidade de entendimento disso, de evolução, né? De repente, essa pessoa está começando a entender que sente sua falta, está começando a entender que tem que ir atrás, está começando a entender os obstáculos. Uma pessoa que se deixava vencer pelos obstáculos, né? Obstáculos que são lições no caminho. Então os obstáculos, ela para nos obstáculos, vamos ver aqui no tarô, né? Ela para, ela entendeu que são lições a serem aprendidas, ela aceitou as lições ou ela vai correr atrás de resolver isso, né? De repente está ganhando coragem, de repente você sumiu, está ganhando coragem, está evoluindo, tá? Mas ainda é uma pessoa que está escolhendo as suas batalhas. Então, não está muito claro para ela qual é a tua intenção com esse isolamento que você está promovendo, tá?
Então, se não foi você que se afastou, foi essa pessoa que se afastou, você também não procurou mais. Né? Eu não estou entendendo o que o consulente 2 está querendo com isso. Sempre me procurou, não me procurou, então o que é? Para eu não falar mais nada? É para eu... É isso que as pessoas, eu vejo, às vezes, uns comentários, né? Das pessoas falando, não sei o que, a leitura está espelhada, porque eu tenho certeza absoluta que a pessoa não pensa assim. Você tem certeza absoluta, né? Você está dentro do outro, dentro da cabeça do outro, dentro do sentimento do outro, né? A gente nunca tem certeza absoluta do que o outro está pensando, do que o outro sente, não dá, tá? Então tem que reduzir um pouco essa arrogância de achar que sabe tudo que o outro está pensando. Se você também está pensando do mesmo jeito, pode ser que vocês estejam pensando do mesmo jeito, né? Perdão, agora você achar que você tem domínio total do que se passa dentro do outro, tem que abaixar um pouquinho a bola, tá? Ainda bem que não são muitos comentários desse tipo, porque eu acho assustador uma pessoa pensar dessa forma, tá? Vamos ver que se tem uma evolução, um crescimento da coragem dessa pessoa, né? Ou se ela simplesmente já entendeu tudo e aceitou sentada na zona de conforto dela. Eu já entendi que eu deveria ter mais forças, mas e aí? Né? Não consigo. Consulente 2, que essa pessoa te diria se tivesse coragem. A Imperatriz, que você foi a melhor pessoa que ela conheceu, que ela teve na vida dela. Deixa eu subir, que acho que não tá aparecendo tão bem. Você foi realmente a pessoa, tá? Essa pessoa realmente, se vocês terminaram, se não houve nada muito sério, essa pessoa realmente vislumbrou um futuro com você. Ela vê você num patamar muito elevado, com uma qualidade pessoal muito grande, uma qualidade relacional grande, tá? Isso é um grande problema, né? Isso é um grande problema para uma pessoa fraca de cabeça, para uma pessoa de baixa confiança, uma pessoa sem coragem, né? Aí você é uma imperatriz é tudo de bom. Você vai aceitar qualquer coisa, né? Você vai aceitar uma pessoa covarde do seu lado? Você, como imperatriz, você se mostrou para essa pessoa como uma pessoa extremamente forte, disponível para viver esse sentimento, né? Uma pessoa preparada, madura, disponível. Então, assim, como que essa pessoa vai sentir força pessoal para atender às tuas necessidades se ela bota você num patamar tão elevado? Isso é culpa tua? Não, não é culpa tua. Você é quem você é, né? Se você tem um nível de evolução e crescimento grande, pessoal seu, parabéns para você, né? Você está fazendo o teu trabalho de forma perfeita, está crescendo quanto pessoa, está aprendendo as lições da vida, está amadurecendo com as experiências e o tempo, né? Você está fazendo o teu trabalho nota 10, né? Então você é uma imperatriz, essa pessoa tem que se adequar a isso. Esse é o problema, né? O problema é ela se sentir completa e plena para estar com uma pessoa como você, né? E te oferecer algo mais sólido. Olha o Cavaleiro de Ouros, parado. Então, assim, eu que sou um Reles Cavaleiro, né? Com pangaré. Olha esse cavalo, né? Estou em cima de um pangaré parado aqui. Até tem uma moeda que eu quero oferecer para o consulente 2, mas será que é o suficiente, né? Então, uma pessoa que acha que não consegue nem bancar algo contigo. Não é em dinheiro, não. É bancar emocionalmente, né? Pessoalmente, né? Porque você está muito além, tá? Então, pode ser qualquer coisa.
De repente não está tão estabilizado financeiramente, de repente não tem tanta experiência de vida, de repente é mais jovem, não é tão maduro, qualquer coisa desse tipo, né? Você está mais evoluído e uma série de fatores da sua vida, essa pessoa ainda tem que correr muito atrás e tá com a vida parada, né? Tá com a vida parada, tá correndo atrás de nada, tá escolhendo as batalhas, né? Tá lá descansando na zona de conforto, tá? Então aqui é muito dísparo isso aqui, né? Ah, se é dísparo na realidade ou não, não sei. Mas no pensamento dessa pessoa, ela tá muito abaixo de você, né? E muito provavelmente ela tá se achando dessa forma, precisando evoluir muito para atender às tuas necessidades. A carta do Sol mexe muito com o ego dessa pessoa, né? Mexe muito com o orgulho. Essa pessoa, ela gosta muito de você, ela é muito apaixonada por você, tá? Aqui tem uma admiração profunda, 8 de copas. Uma admiração muito grande pela pessoa que você é, por você de uma forma completa. Uma admiração por você de forma plena. Uma paixão muito grande. Essa pessoa acha você bonito, acha você interessante, acha você tudo de bom. Não tem mais o que falar aqui para explicar isso aqui, tá? É muito apaixonado. Porém, isso desafia um pouco a vaidade dessa pessoa, porque essa pessoa se coloca numa posição diante de você, abaixo de você. Abaixo. Como se ela se colocasse inferiorizada. Isso mexe um pouco com os brios, né? Mexe um pouco com o orgulho. Então aqui ela pode ter se colocado diante de você como um pouco vaidosa e orgulhosa, ou excessivamente confiante, quando na realidade ela por dentro, ela não é nada confiante, não perto de você, tá? Então aqui há uma decisão da parte dela de afastar-se. Ou de manter o afastamento, um afastamento que você pode ter causado. Quer dizer, você pode nunca ter se afastado dessa pessoa e essas atitudes atuais serem de afastamento, tá? Se foi você que se afastou ou você manteve um afastamento que essa pessoa causou, ela acha que você se afastou, se isolou, ainda gostando muito dele ou dela, tá? Por isso que ela fica num modo de incompreensão. Gosta tanto de mim, mas não me quer mais. Gosta tanto de mim, mas não me procura mais, né? Quer dizer, sempre me procurou, sempre teve paciência, sempre me ouviu, sempre me recebeu, agora me bloqueou, né? Ó, que diferença. Então, há uma diferença de atitude, né? Agora não responde mais, né? Antes, independente de qualquer coisa, tinha paciência, me respondia, né? Não se afastava, agora está totalmente afastado, né? Ou porque manteve o afastamento, ou porque promoveu um afastamento, tá? Então, essa pessoa, ela não está compreendendo muito bem o que você quer dessa situação agora, porque na cabeça dela, você ainda gosta dela, mas você foi embora, né? Então, o que é isso? Ela não está entendendo o que está se passando, né? E caso ela tenha se afastado, ela gostaria que você entendesse, mesmo que ela não tenha coragem de te dizer, que ela se afastou gostando muito de você. Eu não vou ficar me repetindo nisso aqui, tá? É uma pessoa que são 8 copas, essa pessoa gosta bastante de você, tem muita admiração, tem muita paixão, né? Você é uma luz, sempre foi uma luz na vida dessa pessoa, então ver uma foto sua, ouvir um áudio seu, ver você, estar com você, era algo que fazia o coração dela bater mais forte, entendeu? Muito sentimento, porém, um sentimento de inferioridade importante em relação a você, que mexe um pouco com o orgulho dessa pessoa. Então, por mais que ela se mostrasse ou equivalente ou muito confiante quando estava perto de você, não era isso que ela sentia por dentro, tá? Na realidade.
Então, aqui é uma pessoa que se sente fraca diante dos desafios. E mesmo gostando de você, ela decidiu se afastar ou decidiu manter o afastamento que você causou. Então, se foi você que deu um basta nisso, eu insisto em dizer que ela não vai atrás de você para resolver isso, tá? Ela não vai. Então, ela está entendendo o seguinte: se você bloqueou, se você sumiu, se você não falou mais, é para ela se manter afastada. Ela não está entendendo muito bem quais são as suas atitudes com isso, né? Mas ela também não tem forças para essa batalha, né? Então, correr atrás, ir atrás de você. Ah, é por falta de sentimento? Não, provavelmente porque vocês têm situações de desafio na interação de vocês que ela não consegue lidar. Então, ela vai atrás de você para quê? Né? Para continuar sendo covarde como ela era antes? Então, né? Então, aqui está numa situação complicada. Se você promover um afastamento esperando que ela corresse atrás, aqui está difícil, tá? Então, talvez você deva mudar a sua tática para lidar com essa criatura, tá? O que mais? O que essa pessoa te diria se tivesse coragem? O que essa pessoa te diria se tivesse coragem? Consulente 2. Acho que embolou tudo aqui. Consulente 2. Você me faz feliz. A carta do Sol. Muita felicidade. Ouvir um áudio, ver uma foto, encontrar você. Me sinto inferior a você. Mais do mesmo. Estou persistindo nisso, tá? Vou tirar mais duas, porque na outra caíram 4, né? Tenho ciúmes de você. E aí isso gera insegurança, né? Quer dizer, uma pessoa que se sente insegura por se sentir inferior. Então, ela podia expressar isso, né? Com uma certa possessividade, uma certa insegurança. E, assim, é uma pessoa insegura por si só, né? É uma pessoa mole. Uma pessoa que, se fosse uma pessoa de força pessoal elevada, ela amando muito você, se saísse da vida dela, ela ia dar um jeito de correr atrás de você. Mas não é o caso aqui, tá? Aqui tem um pouco a ver com a pessoa que ela é. Tenho medo de te procurar, minha Nossa Senhora. Bota covardia nisso, tá? Então, aqui eu persisto, tá? Essa pessoa não está em vias de te procurar. Então, se houve uma intenção de manutenção de afastamento ou afastamento da sua parte, ela não está intencionada a ir atrás, ela não está entendendo nada, tá? Não se sente feliz porque ela se sentia feliz com a tua presença na vida dela, mas ela também não tem forças para ir atrás para tentar resolver isso, tá? E muito provavelmente já não teve forças para lutar por essa situação antes. Então, muito provavelmente foi por isso que você saiu da vida dela, né? Por causa dessa coisa meio fraca dela, meio mole, né? Então, assim, isso persiste, né? Persiste. Então, os desafios anteriores provavelmente persistem. Agora, o novo desafio é o isolamento, que ela também não tem forças para vencer, tá bom? Então, essas foram as leituras de hoje. Espero ter colaborado com vocês de alguma forma. Um grande beijo e até a próxima.